Sim, família, seguimos nós para nossa quarta e queridíssima encontro ou aula, como se quiser chamar, do nosso livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Esse querido livro do Hábitos Atômicos é o que nós estamos lendo agora para o nosso Clube do Livro do queridíssimo grupo, aqui, queridíssimo grupo dos 300, beleza? Nosso objetivo então hoje é trabalhar um pouco mais do a terceira etapa, né, entre as quatro leis de mudança de hábito, que é torná-lo fácil, ok? Torná-lo fácil. Só lembrando e recordando, para quem não acompanhou, nós falamos sobre toda a parte de conceito no primeiro conteúdo. No segundo conteúdo nós entramos no ciclo do hábito e entramos já para a parte de torná-lo claro. Depois no terceiro dia, ou terceiro aula, ou terceiro módulo, na terceira semana, nós falamos sobre torná-lo atraente. Depois agora, na nossa quarta, nós vamos falar sobre torne-o fácil. E para os que tem tique aí, eu vou arrumar o fácil aqui, colocando um acento para você que está prestando atenção. Inclusive aqui também tem um acento, então você agora não está mais com tique, tá certo? Então vamos nós, família. Seguimos aqui o flow. Lembrando que o ciclo do hábito, também que tem aqui, ó, para você aqui também que precisa desse degrau. Isso, tá feito. E aí, beleza. Estímulo, desejo, resposta e recompensa são os pilares que fazem a composição de um hábito. Então, para que um hábito seja composto, seja formado, ele precisa de um estímulo, de um desejo, de uma resposta e de uma recompensa. Quer entender mais sobre isso? Volte algumas casinhas, assista uma aula anterior. Mas, basicamente, um hábito para ser formado, ele precisa cumprir esse looping, esse processo para que ele seja formado. Estímulo, desejo, resposta e recompensa. Alguma coisa que você vê, que você visualizou, chamou a atenção, gerou em você um desejo. Esse desejo é fortalecido através de visualização, de tornar isso visual. E aí você tem uma resposta, uma ação correspondente e, por último, uma recompensa. E aí sim a recompensa faz com que o estímulo seja resolvido, beleza? E hoje nós vamos falar do pilar de resposta, que é torná-lo fácil, né? Um dos pilares que a gente vai trabalhar hoje é torná-lo fácil. E para falar de torná-lo fácil, entra nas 4 leis da mudança do hábito, ou seja, nós estamos entrando para os 300, entrando para uma nova rotina, e o nosso objetivo aqui é fazer com que o nosso hábito se torne eficiente ou suficientemente bom para que nós possamos nos desenvolver. E entrando nesse pilar, como é que eu dividi essa nossa queridíssima etapa do nosso livro em 4 etapas? São 4 capítulos, capítulo 11, Caminhe Lentamente Jamais Recue, capítulo 12, 13 e 14, que compõem essa etapa de torná-lo fácil. E aí eu quero discorrer com vocês alguns insights importantes que me chamaram a atenção e que podem ajudar vocês enquanto vocês estão lendo o livro, nesses insights que são valiosos aí durante a sua leitura e te ajudar nesse processo. Seguimos então, capítulo 11, ele fala sobre caminhar lentamente, porém jamais recue. E ele traz no primeiro processo do livro aqui um conceito muito interessante, que é a experiência da gente saber utilizar a qualidade versus a quantidade. Muitas pessoas acabam por preciosismo demais, focando em excesso na qualidade e não focam e não enfatizam a quantidade. Mas o que ele fala no livro aqui, logo nesse começo, é que a quantidade se aproxima mais do resultado do que a busca pela qualidade. Exemplo disso é que no comecinho do capítulo, ele traz um exemplo dos jovens que eles colocaram e separaram em 2 grupos, que pediram uma fotografia para eles, onde para um grupo foi pedido a melhor fotografia possível e para um outro grupo foi pedido que tirasse o maior número de fotografias possíveis. E ele descobriu que no final do processo, o grupo que tinha tirado mais fotografias tinha tido mais oportunidade de desenvolver e por isso tinham as melhores fotos do que a galera que estava focado na qualidade. Portanto, para começarmos, já começamos com essa pancada aqui, que é entender sobre qualidade versus quantidade, e aí já entra a importância de entender os 300 dias. E aí, segundo ponto que me chamou a atenção dentro desse capítulo 11 é estar em movimento, é diferente de estar em ação. Uma das coisas que a gente faz muito na nossa vida é se colocar em movimento, planejar, criar estratégia, leitura, aprendizado, entrar no grupo dos 300, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer aquilo outro, tal, esse ano eu vou criar estratégia, eu vou planejar, eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou ler. Ok, brother, excelente, parabéns, cara, parabéns, parabéns. Isso é realmente importante para você. Porém, contudo, todavia, entretanto,
Isso, se você não criar sinalizações de ação, ou seja, sentar e escrever, sentar a bunda e treinar, pegar e levantar a bunda do sofá e treinar, colocar seu tênis e treinar, não se cria hábitos sem ação. Os hábitos fazem com que você realmente torne a ação. A única forma do hábito se consolidar é você ter a ação para que o hábito se consolide. Entendido isso, eu deixo um conceito interessante que eu achei nesse capítulo aí também, que foi a parte de entender, né, a importância de entender o quanto nós somos muitas vezes negligentes com a ação. E aí ficando em movimento. Por quê? Porque o movimento, galera, ele faz com que a gente se sinta, ou tenha a sensação de que nós estamos progredindo. Exatamente. Só que tem um detalhe, ela faz a gente ter a sensação de progredir sem ter o risco de fracassar. E nós somos especialistas em evitar o fracasso. O que eu quero deixar para você que, claro como uma água e como a luz do dia, é que a maior razão pelo qual as pessoas entram em movimento ao invés de entrar em ação é para protelar o fracasso. Sim, querido, você até hoje não tinha entrado nos 300, ou você ainda não se tinha colocado essa meta porque você estava protelando o seu fracasso. Exatamente, então já que você sabe disso, você já sabe o que fazer para não fracassar também, é só treinar 300 dias. Então eu estou conversando aqui com 4 potenciais clientes, eu estou mandando mensagem para o fulano, não brother, entre em ação. A gente tem que começar a se mover em direção às coisas certas, começar a fazer ações efetivas que nos fazem sair do lugar. E aí eu quero dizer para você o seguinte, se quiser dominar um hábito, a chave desse primeiro capítulo, a primeira conclusão que a gente chega da terceira lei é repetir. 300 dias de treino significa repetição. Quanto tempo leva para criar um hábito? Muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Lá é 21 dias? Essa história dos 21 dias, galera, quero dizer para vocês que é o seguinte, um querido neurocirurgião plástico, cirurgião plástico, em 1950, ele fez um estudo onde os pacientes dele, quando perdiam um membro, esse membro que ele era perdido, o cara levava em torno de 21 dias para ter a certeza e não usar mais os movimentos para ele reconhecer que aquele membro não estava mais ali. E reconhecendo que aquele membro não estava mais ali, ele levava 21 dias. Então ele entendeu que aquilo ali era um momento, era o ciclo de um hábito. Portanto, aquilo ficou sendo utilizado dali para frente como a quantidade de tempo necessária para que um hábito fosse formado. Outros estudos feitos na Universidade Americana revelaram o seguinte, que tem hábito que leva 300 dias, outros 120 e tantos dias, a média de 120 e poucos dias, porque pode ser que o hábito seja mais fácil ou mais difícil para um ou para outro, é diferente. E tem um detalhe interessante, a média que esse estudo chegou é de 66 dias. Mas esquecendo essa parte de dias, o que no livro aqui especificamente está falando para nós, voltando para cá, é da neuroplasticidade, ou o que ele chamou de lei de Hebb, ou Donald Hebb, que ele fala que os neurônios que disparam juntos permanecem conectados. O que é isso, galera? Neuroplasticidade neural, ou plasticidade neural, melhor dizendo, né? Nada mais é você criar situações que um neurônio vai conectando do outro, empilhando conexões, de modo que vai ficando fácil uma ação depois da outra. Por exemplo, quando você empilha e faz um processo de repetição através de um estudo de um instrumento ou aprender um idioma, o que nada mais é? É você ter, no começo você vai sentir uma baita de uma dificuldade para poder aprender isso aqui, né? Por quê? Porque você precisa ter a sensação de que você está evoluindo. Só que no começo você não entende nada. E é muito difícil, porque você tem que pegar o violão lá e conectar a mão com o tom, com a entonação, com a voz que você canta, com a velocidade que você toca. É uma loucura. O idioma é a mesma coisa, as palavras não vêm na sua mente. E essa dificuldade, ela desaparece assim que a repetição cria um caminho, chegando ao ponto de ser realizada de forma automática. Então, até mesmo fazendo outra atividade junto. Como, por exemplo, se você pega e vai dirigir, por exemplo. Quando você vai dirigir, por exemplo, você consegue dirigir e, ao mesmo tempo, fazer uma outra atividade, né? Que não deveria, mas é um exemplo aqui. Tá certo? Então, todo hábito, ele precisa se tornar automático. Mas, para que ele se torne automático, nós precisamos da repetição. Então, a repetição aqui é a mãe do nosso processo de aprendizado. Legal? Seguindo o fluxo, nós temos que entender o seguinte, o quanto tempo leva, né? Então eu falei da lei de Hebb, falei para vocês de tocar um instrumento e aí entra na automaticidade.
Os hábitos se formam com base na frequência e não no tempo. Então vamos lá, entende os 300 dias, pelo amor de Deus. Uma pessoa perguntou lá no grupo assim, Léo, eu treinei 2 vezes hoje, 3 vezes hoje. Por que, que não pode se treinar 3 vezes no dia, galera? Por que, que assim, não, a ideia não é essa? Porque se você treina 3 vezes hoje, concorda comigo que, por exemplo, você treinou 3 vezes hoje, você já pode furar terça, quarta e quinta. Ou, sei lá, fez 3 na segunda, terça, quarta e quinta eu não preciso. Só que aí entra um problema. Eu quebro o ciclo de repetição. E um hábito ele se forma com a repetição. Todos os dias, repetindo positivamente. E a frequência faz toda a diferença. Então, os 300, ele tem esse conceito de fazer com que você treine 300 dias e não 300 vezes, correto? Por isso, para que crie um processo de automaticidade. E aí, para isso, nós vamos praticar. Né? A melhor forma de tornar esse hábito fácil é a prática, é colocar em ação e não em movimento. O movimento é o planejamento, a ação é go live, é ir pro ataque, beleza? Então seguimos no flow, esse foi o nosso querido capítulo 11, e como de praxe, né, no livro ele tem um resumo no final, que eu vou ler para vocês esse resumo no final, mas basicamente a ideia do capítulo 11 é, como resumo, a terceira lei da mudança do comportamento é torná-lo fácil. Então tornar um hábito fácil é a terceira lei da mudança de comportamento. Segundo ponto é, a forma mais eficiente para aprender é praticar e não planejar, como eu acabei de explicar para vocês. Concentre-se em agir e não em estar em movimento. Muitas vezes a gente fica tentando se colocar em movimento, planejando fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa e pouca ação prática para aquilo. A formação do hábito é um processo pelo qual o comportamento se torna progressivamente mais automático através da repetição. E o período de tempo em que você está realizando um hábito não é tão importante quanto o número de vezes que você já executou. Então, esquece um pouco essa questão de dar tempo e tudo mais. Foca na questão da repetição. Por isso que eu falo pra galera, você vai acordar e vai treinar. Você vai acordar no outro dia e vai treinar. Acorda de novo, vai treinar. Acorda e treina, acorda e treina, acorda e treina. Isso vai repetir. Criar na sua mente um senso de repetição e que aquilo ficou automático para você. Fechou? Entramos então no nosso querido capítulo 12, ainda no objetivo de torná-lo fácil, e ele fala sobre a lei do mínimo esforço. E aqui entra um ponto importante. Eu falo pra galera que o nosso próximo livro vai ser esse querido aqui, ó. Benjamin Hard, Força de Vontade Não Funciona. Força de Vontade Não Funciona. Esse cara aqui, ó. Força de Vontade. Léo, por que nós vamos falar sobre esse livro? Força de Vontade Não Funciona, do Benjamin Hard. Porque simplesmente esse livro, ele fala sobre não adianta você ter toda a força de vontade do mundo se você não criar um ambiente que favorece um hábito positivo. Não adianta. Ou seja, para que você possa ter um hábito formado, você precisa entender que o seu cérebro ele se move pela economia de energia. E para que ele economize energia, ele precisa ter isso de forma automática. Se é difícil demais cumprir aquilo lá, tá aí o motivo pelo qual você não executa. Então a preguiça é igual a motivação. Ou seja, eu criar a lei do mínimo esforço. Nós somos motivados a fazer aquilo que é fácil, galera. Quer um exemplo para você ver? Pega seu telefone aí, você tem um iPhone, você vai desbloquear o seu telefone apenas arrastando a mão para cima, não é isso? E também você vai poder, por exemplo, entrar num aplicativo e depois entra no Instagram lá e você fica arrastando o dedinho para cima, porque isso é o movimento natural da sua mão. O que é o grande lance aqui? Por que eles fazem isso? Um cara chamado Nir Eyal escreveu um livro chamado Hooked, que ele fala sobre os ganchos e os gatilhos de performance. Esse cara aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Se você quiser ler sobre esse livro, chama-se Hooked, Como Construir Produtos e Serviços Formadores de Hábitos. Vocês têm dúvidas que quando você, por exemplo, vai... deixa eu voltar para lá. Você tem dúvida de quando você, por exemplo, vai mexer no seu telefone, ele cria um sistema de ter um hábito para você ficar fácil de mexer? É fácil de mexer no celular, o formato do telefone, a maneira com que você desbloqueia, como você paga. Você aperta 2 vezes aqui, seu celular desbloqueia e você tem um cartão de crédito disponível para passar no lugar onde você só encosta, não precisa mais enfiar na maquininha, botar senha. Por quê? Tudo isso é para que o hábito seja formado. Ou seja, nós somos motivados a fazer aquilo que é fácil. Aí entra a arquitetura da escolha que eu falei para vocês do nudge, que eu já comentei com vocês. Quanto mais energia, menor a probabilidade de ocorrer. Então, se o hábito que você está querendo formar, é difícil e gasta muita energia e toma muito da sua energia, é muito provável que ele não seja formado. Aí, lembrando, né, que no capítulo ele traz no começo lá como que a
a parte da arquitetura na Europa, ela se expandiu rapidamente e criou um domínio no mundo, né? Diferente nas Américas, que a expansão ela é vertical, na Europa ela é horizontal por conta da faixa. Então, uma ação que eu promovo nessa cultura, nessa faixa do globo, ela pode ser projetada para as outras faixas, é a mesma atividade. Agora, se eu vou para uma região que tem um clima diferente, eu tenho que mudar a minha percepção com relação àquela cultura, né? Eu tenho que mudar a maneira de plantio. Então, por isso, é muito importante entender. Então, a energia ela é preciosa para o nosso cérebro, como eu estava dizendo para vocês, e por esse motivo, ela fica sempre buscando a lei do mínimo esforço. A natureza humana é agir na lei do mínimo esforço. Quando tiver que escolher entre duas opções, você pode ter certeza que vai ser a lei do mínimo esforço que vai entrar em ação. E nós somos motivados a fazer o que é fácil, galera. Se você começar a fazer coisas difíceis, esquece. Você não quer o que o hábito, você quer o resultado que ele proporciona. Então você não quer o hábito de treinar, você quer o resultado de ter mais energia, disposição e tranquilidade. Você não quer o hábito de treinar, você quer, por exemplo, ter um solzinho bem aqui na minha cara. Você não quer o hábito de treinar, você quer baixar o peso, você não quer o hábito de treinar, você quer ter mais qualidade de vida. Então você quer o resultado que ele proporciona. Você não quer ler, você não quer o hábito de ler, você quer o hábito de se tornar uma pessoa mais culta, por exemplo, né? E aí, como a gente fala, como conseguir mais com menos, né? Com menos esforço. Como é que a gente faz para isso acontecer? E aí, como é que a gente faz isso, galera? Primeiro, mudando a nossa ambiência. Você tem que entender que o fluxo da sua vida, na sua rotina atual, academia, caminho do trabalho, tudo isso, né? Se você cria um fluxo de vida que facilite esse hábito, vai melhorar e vai resolver sua vida. Exemplo simples para você entender. Se a academia que você vai é muito longe da sua casa, é provável que você vai criar um centro de resistência. Se a academia está no caminho do seu trabalho, ou perto da sua casa, ou perto do seu trabalho, você começa colocando isso na sua rotina. Equipamento de treino está fácil para pegar, o seu tênis é fácil de acessar, a sua bicicleta é fácil de subir em cima na sua casa, a esteira está fácil, o tapetinho lá de você fazer seu abdominal está fácil de acessar. Ou seja, a gente cria ambiência para facilitar. E para isso a gente fala de redesenhar, né, o nosso ponto de atrito e que mina o nosso tempo e nossa energia. Então, por exemplo, eu chego para ler, cara, eu não sei nem por onde que eu começo, é difícil começar a ler porque eu não tenho essa rotina. Cara, você está criando um atrito. Eu chego no meu carro, não tem livro, não tem audiobook que eu deixei. Uma coisa que eu fiz, galera, para vocês poderem fazer também, no Spotify vocês conseguem montar a pasta lá, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas eu tenho uma pasta no meu Spotify escrito livros, aqui ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no nosso querido... Tem uma pasta chamada livros. Aqui, ó. Essa pasta chamada livros é uma pasta que me permite, quando eu vou viajar, quando eu vou entrar no meu carro, eu vou lá e seleciono um e boto play, eu começo a ler. E aí eu amplio a minha capacidade de leitura. Por quê? Eu estou tornando no meu ambiente, tem no meu carro, redesenhando o meu espaço para facilitar e diminuir os atritos para que o hábito fique bom, né? Então, os melhores produtos formadores de hábito removem pequenas resistências. Se você, por exemplo, pega a Netflix, quando acaba um episódio Netflix, ele fala assim, ó, em 45 segundos vai começar outro, para você não precisar escolher. Os caras montaram através de inteligência artificial aquilo que você gosta. O YouTube é a mesma coisa, já vai começar o próximo. E assim vai acontecendo uma após uma. O seu telefone, o Instagram, ele vai sempre te mostrar coisa que faz interesse. O TikTok, ele vai te mostrar aquilo que você mais vê. Então por quê? Porque eles querem que você tenha os melhores resultados com pequenas e diminuir as pequenas resistências. Mesma coisa vai acontecer no seu dia a dia de 300. Outra coisa é reduzir a resistência do ambiente. Ah, eu quero fazer dieta, mas eu não quero deixar de sair com os meus amigos. Ok, só que se os amigos saem para comer bobagem, encher a cara de cachaça, existe uma grande chance de você furar e não conseguir. Leitura do livro. Sua casa é caótica, tem muito problema, barulho demais, vizinho, obra do lado, muito canseira, muito problema. É a grande chance de você não fazer. Ah, eu quero orar de manhã, eu quero fazer minha oração, mas eu não consigo. Cara, o horário está errado. Eu quero orar no final da tarde. Está errado. Eu acordo 5 da manhã, 5h20, 5h30 eu estou sentado na mesa lá orando. Até 6 horas da manhã, que é a hora que eu vou para a academia, 6, 6h30 no máximo. Porque naquele momento eu sei que eu consigo cumprir o ciclo do hábito ali. E ali ninguém acorda, as crianças estão dormindo, a minha casa favorece eu fazer isso aqui naquele momento.
Então tudo isso é muito importante a gente ter em mente, né, dentro do que o livro está falando para nós, que é diminuir a resistência para conseguir mais. E preparar o ambiente, né? Preparar o ambiente é reinicializar o ambiente. Reinicializar o ambiente é o que, Léo? Reinicializar o ambiente do que diz no livro é o seguinte: eu acabei de jantar, eu arrumo a mesa para que quando eu volte para a mesa está pronta. Eu estou terminando de trabalhar com uma tarefa aqui na minha mesa. Cara, eu vou organizar minha mesa porque a próxima tarefa não vai precisar desse tanto de livro em cima. Eu organizo a minha mesa, porque eu reinicializo esse ambiente. Quando eu voltar para isso no ambiente no outro dia, ele está pronto e está preparado para eu trabalhar, entendeu? Quando eu reinicializo esse ambiente, eu automaticamente começo a dificultar comportamentos ruins de procrastinar. Outra coisa para dificultar comportamento ruim é, por exemplo, eu tenho dificuldade de não ver televisão na hora que eu chego em casa. Cara, tira a televisão da tomada. Tira a televisão da tomada. Toda vez que você chegar, você tem que botar na tomada, vai dar uma canseira. Desliga o roteador, tira o seu aplicativo lá de televisão paga. Os aplicativos de celular, desativa as notificações. As notificações foram feitas para te tirar do que você está fazendo para fazer o que eles querem que você veja. Então, muda os aplicativos de lugar. Tudo isso para fazer com que o seu ambiente seja preparado para fazer o que você tem que fazer. Ler livro, por exemplo, treinar, por exemplo, né? Nós temos que começar a fortalecer aquilo que de fato nos leva para o objetivo final. Na hora da leitura, por exemplo, tô fazendo uma leitura, pega o seu telefone, tira de perto, bota ele para lá, bota ele para longe de você, porque se você fica com o telefone, existe uma grande chance de que o telefone atrapalhe o seu hábito e não permita que você realize aquela tarefa, né? E deixar o ambiente projetado, ou seja, como que eu posso projetar um mundo, né, onde é fácil fazer o que é a coisa certa? Isso aqui é fazer o quê? Deixar o ambiente projetado. E aí esse é o nosso querido capítulo 12, galera, querido capítulo 12, e aí nós vamos chegar aqui no final, onde tem um resumo desse capítulo, e o resumo desse capítulo para nós é: o comportamento humano segue a lei do mínimo esforço. Naturalmente, nós somos atraídos pela opção que requer o mínimo trabalho possível, ok? Segundo ponto, crie um ambiente. Segundo ponto, crie um ambiente que vai fazer a coisa certa, fazer que a coisa certa seja o mais fácil possível. Não é fazer só a coisa fácil, é fazer com que a coisa certa seja mais fácil possível. Reduz a resistência associada aos bons comportamentos. Quando a resistência é baixa, os hábitos são mais fáceis. Aumente a resistência associada aos bons comportamentos. Quando a resistência é baixa, os hábitos são mais fáceis. Aumente a resistência associada quando a resistência é alta, os hábitos são mais difíceis. Ou seja, se você tem uma dificuldade de parar de ver televisão, arranca da tomada. É aquilo que eu falei para vocês. E prepare seu ambiente para ações futuras, que seria o nosso quarto resumo aqui desse capítulo 12. Entrando no capítulo 13, cara, galera, ainda na ideia de tornar esse hábito fácil, tá? O primeiro pilar que a gente tem que olhar ele dá um exemplo sobre o ritual do táxi da Willa Thorpe. Essa menina era uma bailarina, e essa bailarina, ela tinha como estratégia, né, vamos dizer assim, como estratégia principal, a regra dos 2 minutos. O que seria isso? Ela tinha um gatilho que toda vez que ela fizesse uma ação X, ela conseguiria a nossa tão querida e sonhada, como é que a gente pode dizer? A criação do hábito. Galera, só um ponto aqui, se você está aqui até agora, nós estamos falando aí de praticamente aí 23 minutos de live, de aula, de conteúdo, e não apertou no botãozinho aqui embaixo, aqui em algum lugar, aperta no like aí, curte o canal, lembra de compartilhar essa coisa para alguém, porque eu quero que isso aqui chegue para mais pessoas, eu preciso que vocês nos ajudem a crescer esse canal. Então se inscreve no canal e clica também no gostei aí, se é que fez sentido para vocês. Se não gostou, tá tudo certo também. Nosso objetivo aqui é tentar contribuir e ajudar. Vamos lá. E aí, então, executar o hábito da mesma forma que cada manhã vai tornar aquilo fácil, eu preciso criar gatilhos e lembretes. E ela usou esse gatilho especificamente. Ela utilizou esse gatilho do táxi para falar o seguinte: toda vez que eu começo no táxi, eu estou iniciando aquele hábito. Automaticamente, bingo, momentos decisivos são muito importantes. 40 a 50% das nossas ações são praticadas por um hábito. Então é importante, aí fica claro para nós a evidência da importância de começar a formar
os hábitos, deixar os caminhos mais fáceis, porque isso vai fazer com que seja facilitado o caminho para aquilo que é bom. E aí entra uma coisa que eu achei fantástico nesse capítulo, que é hábitos é igual a entrar na rodovia, ou seja, aqui entra os pilares da escolha. E aí, galera, no livro que você vai ver aí que tem um esquemazinho onde bons e ruins, a escolha que você toma é a bifurcação na estrada. Acordei de manhã, eu tenho a opção de pôr o soneca ou levantar. Se eu botar o soneca, é uma escolha ruim. Se eu levantar, é uma escolha boa. Pus o soneca, fiquei na cama, atrasei para eu poder ler o livro que eu podia ler. Tive que ir para academia sem ler. Não pus o soneca, levantei e fiz meu café. Levantei e fiz meu café, fui direto para academia, fui direto para minha meditação, para minha leitura. Consegui fazer minha escolha boa. Li o livro, escolha boa. Peguei a rede social e fiquei lá 20 minutos, escolha ruim, jogo. Então, quanto mais escolhas boas a gente fizer, a gente chega no final do dia com a sensação que a gente teve um dia bom. Quanto mais escolhas ruins, chega no final do dia com a sensação de que teve um dia ruim. Então, momentos decisivos, que são esses momentos aqui ó, de escolha, vou colocar ele em amarelo para nós. Momentos decisivos são os momentos de escolha. E esses momentos de escolha definem as opções para o seu futuro do dia, né? O que vai acontecer. E aí, galera, o que acontece? Nós somos limitados, né? Por onde nossos hábitos acabam levando a gente. Por isso que é importante dominar o momento decisivo e entender isso aqui. Por exemplo, se eu decidi ir na rede social e lá eu fiquei por 20 minutos e eu fui encavalando uma coisa na outra, eu empilhei, entrei nesse viés desse hábito. Já por outro lado, se eu decido ler um livro, eu comecei a caminhar por um outro hábito, tá certo? Então tá aí a importância da gente deixar isso claro e evidente. E aí nós chegamos na tão querida regra dos 2 minutos, que é quando você inicia um hábito, ele precisa levar pelo menos 2 minutos para ser executado. O que significa isso, galera? Significa o seguinte, tá? Eu quero ler à noite, todos os dias à noite. Cara, em vez de eu ficar lendo, tem que ler um capítulo, eu vou falar assim, cara, eu vou ler uma página na hora que antes de deitar. Cara, li uma página, se tornou aquilo fácil. Vou fazer 30 minutos de oração. Cara, eu vou pegar o meu cantinho de oração, o tapetinho de oração, vou sentar para orar, vou ajoelhar para orar. Eu vou estudar para minha aula de amanhã. Cara, eu vou abrir minhas anotações. Eu vou, sei lá, arrumar minha gaveta. Bom, eu vou só organizar a gaveta de cima aqui, a primeira. Então, quando a gente começa a olhar para esse pilar dos 2 minutos, a gente está entendendo o seguinte nessa regra. Se eu falar que eu vou correr uma maratona, concorda comigo que é muito difícil? Se eu falar que eu vou correr 5 quilômetros, cara, não é tão simples assim para quem está começando e não está acostumado, porra, é difícil. Se eu falar que eu vou caminhar 10 mil passos, é moderado, é aceitável, né, vamos dizer assim. Se eu falar que eu vou caminhar por 10 minutos, pô, beleza, aqui está mais fácil. Agora, se eu falar que eu vou colocar o tênis, cara, é muito fácil. Qualquer um consegue aí sair, acordar e botar um tênis. Você vai lá e bota o tênis. Quando você bota o tênis, você fez com que o ciclo do hábito iniciasse. E aí, bingo, a regra dos 2 minutos foi ativada. Interessante que no livro ele cita o cara que emagreceu quase 50 quilos porque ele tinha um hábito de ir por 2 minutos na academia, depois foi aumentando para 5, para 10, para 15, 1 hora e emagreceu. E aí o grande detalhe do capítulo 13 para nós, que deixa como lição, é eu tornar as coisas, o objetivo de dominar o hábito de comparecer. Quando eu coloco o tênis, eu compareci. Quando eu boto o tapete da oração, eu compareci. Quando eu pego a anotação, eu compareci. Quando eu pego o meu diário, eu compareci. Quando eu pego o livro e leio uma página, eu compareci. O hábito precisa ser estabelecido antes de ser melhorado. Muitas vezes a gente fica tentando fazer da melhor performance do hábito antes de fazer do hábito realmente um hábito bom. Não vai funcionar. Então a regra dos 2 minutos é extremamente importante. E o capítulo 14, ele entra para nós aqui como o nosso querido, como tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus hábitos impossíveis, né? E um ponto interessante que ele já começa falando do nosso querido Victor Hugo, que para escrever o livro do Corcunda de Notre Dame, ele estava o tempo todo procrastinando para executar aquela ação. E aí a editora do livro falou assim, cara, você tem 6 meses para escrever esse livro, se você não escrever em 6 meses, nós vamos cancelar essa obra. E aí esse cara decidiu então pegar todas as suas roupas, guardou todas as roupas que ele tinha, trancou no armário, falou para a mulher, eu preciso de 2 roupas e um Sharp aqui para não passar frio, e aí me deixa, ninguém fala comigo nos próximos X meses aqui. E ele executou e nada mais, nada menos do que escreveu Corcunda de Notre Dame, que é um best-seller, né?
Então, o dispositivo de compromisso, o que foi o dispositivo de compromisso dele? Foi guardar todas as roupas. O que é isso? É amarrar o comportamento atual a comportamentos futuros. Quando, por exemplo, a gente fala assim, vou deixar minha carteira em casa, apesar que hoje em dia, né, você tem a carteira no seu celular, mas deixar a carteira em casa é para evitar que você gaste. Neil Ayol, que é o cara que eu te falei do livro aqui do Hooked, que é esse mesmo senhorzinho aqui, ó, ele cita ele no livro, né? E essa citação que ele faz no livro é justamente falando sobre ele, deu 11 horas da noite, ele criou um temporizador para que todos os roteadores da casa dele fossem desligados e todo mundo tivesse que dormir. Aquilo criou uma dificuldade de ficar com a internet ligada. Então, isso dificultando então um hábito negativo e facilitando o positivo, que era o de dormir. Outra coisa é apagar os aplicativos que você não usa ou que te atrapalham muitas vezes, ou trocar eles de lugar. E aí com isso você consegue evitar de se tornar uma vítima das tentações que o seu dia a dia emprega. Outra coisa também que eu falei pra galera, né, e que eu sempre falo é, muito cuidado, por exemplo, se você tem um hábito de deixar o doce em casa e você quer emagrecer. Cara, se você quer emagrecer e tem doce na geladeira, você vai comer, cara. A sua força de vontade não vai resistir. Muito importante entender e pensar sobre isso. E aí automatizar o hábito, não pensar mais nele. Como é que eu faço para ele ficar automático e não pensar mais nele? Com a repetição. Eu vou utilizar isso através da repetição, mas a melhor maneira de quebrar um mau hábito é torná-lo impraticável. Como que eu faço para não enxergar mais, por exemplo, tirando a notificação do meu celular, eu não fico entrando toda hora lá. Quando eu pego um celular e deixo ele longe de mim enquanto eu estou lendo, eu deixo ele impraticável, eu deixo ele muito difícil, eu tenho que levantar, pegar o telefone. Quando eu tiro, por exemplo, as notificações de outras coisas. Ele dá um exemplo aqui, né, para explicar esse não pensar mais nele, através do exemplo que ele trouxe do John Patterson aqui, que tinha uma empresa que ele era roubado pelos funcionários, até que ele descobriu através do James Hitch, uma empresa, uma caixa registradora, né, que era aquela caixinha a maquininha do caixa, que ele travava o tempo inteiro e só abria quando alguém comprasse alguma coisa. Isso reduziu o furto do cara que ele tinha dos funcionários e aumentou aí o faturamento do cara para mais de 100 mil dólares. Tinha um prejuízo de 5 mil, aumentou para 100 mil dólares de faturamento. Então as ações únicas, elas vinculam aos bons hábitos, ou seja, quando eu faço coisas simples, eu consigo vincular isso a bons hábitos. E aí ele fala também para automatizar, a gente terceirizar as ações de tecnologia, como por exemplo a gente começar a colocar a tecnologia para trabalhar para a gente. Um investimento automático, todo mês eu tenho R$100 de investimento automático, R$500 de investimento automático. Eu criar essas situações automáticas, eu removo a distorção mental do ambiente e fica mais fácil prestar atenção no que realmente importa, tirando notificação e etc, como eu já citei para vocês, correto? E aí com isso, o nosso querido capítulo 14 tem como resumo principal, lei da mudança de comportamento, torne o hábito ruim difícil. Segundo, um dispositivo de compromisso é uma escolha que você faz no presente que amarra um comportamento no futuro. Lembra do Vitor Hugo lá. A melhor maneira de bloquear o comportamento futuro é automatizar os seus hábitos. Como é que eu faço para deixar eles automáticos? Repetição, né? É uma delas. Tornar ele fácil, evidente, ficar na minha cara ali que eu tenho que executar. Opções únicas como comprar um colchão melhor, por exemplo, escrever um plano de poupança automático, são ações que automatizam os seus hábitos futuros e proporcionam retornos crescentes no longo prazo, que é o que ele fala no livro também sobre investimento, né? Mexer na sua carteira de investimento. Usar a tecnologia para automatizar seus hábitos é a maneira mais confiável e eficiente de garantir um comportamento correto. Galera, e aí chegamos então ao nosso querido final dessa nossa etapa de tornar esse hábito fácil. Eu fiz um resuminho aqui para a gente poder falar nesse final. Para a gente tornar o hábito fácil, a gente vai precisar de alguns pilares. São 5 aqui que ele traz como resumo principal. Primeira coisa que ele solicita para nós, reduza a resistência e diminua o número de passos entre você e os seus hábitos. Então pega seu tênis, coloca do lado da cama com a bermuda, com a camisa, na hora que você acordar, você monta em cima dele, vai fazer seu café e vai treinar. Adeque o seu ambiente, prepare seu ambiente para facilitar as ações futuras. Ou seja, queridão, seu ambiente não favorece você ler, não favorece você treinar, não favorece você ter uma boa relação com a sua esposa, uma boa relação com a sua leitura, enfim, adeque o seu ambiente, prepare seu ambiente para facilitar as ações futuras. Número 3, domine o momento decisivo. Lembra das boas escolhas? Você tem que acordar, eu posso mexer no celular, eu posso tomar café. Eu posso ir treinar, eu posso ficar na rede social. Eu posso ler um livro, eu posso ir para o Instagram. E aí assim eu vou fazendo.
Lembra da regra dos 2 minutos, reduz a dimensão entre você e os hábitos, que possa ser feito em 2 minutos ou menos, e automatize os seus hábitos, invista em tecnologia e compras únicas que fixem o comportamento futuro. Legal. Dito isso, cara, dito isso, finalizamos a nossa querida aula número 4, ou a nossa Clube do Livro número 4, beleza? Semana que vem, vejo vocês no número 5, lembrando que o objetivo é torná-lo fácil. E se você ainda não inscreveu no canal, não clicou no gostei, clica aqui embaixo agora. Porra, foram aí 35 minutos de bastante conteúdo para nós, ajudando vocês a entender um pouco mais do livro Hábitos Atômicos, na parte do 4 do livro, torná-lo fácil. Te vejo então na semana que vem ou no próximo vídeo, através do torná-lo satisfatório. Grande abraço, família. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.